Oi, pessoal, tudo bom? Espero que esteja todo mundo bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho, né? Vamos dar continuidade à disciplina de microbiologia na segunda parte, né? Que a gente fala. A primeira foi mais voltada para parasitologia, e hoje, como é meu primeiro encontro com vocês depois da parasito, né? Só relembrar que a gente está entrando em outra fase da microbiologia, que é a microbiologia básica, para depois, lá para a terceira NP, a gente está entrando um pouquinho mais a respeito da microbiologia dentro da cavidade oral, né, relacionada a doenças e tudo mais. Então, agora é o momento da gente entender o que são esses micro-organismos que a gente mais ouve falar, né? Bactérias, fungos, vírus, que são as principais classes dentre as quais a gente vai ter aqui um pouquinho de contato e vai conversar com vocês sobre características, sobre funções, como é que a gente encontra esse micro-organismo dentro do nosso corpo e dentro do ecossistema que a gente vive. Então, a aula que vocês já tiveram, eu acredito que tenha sido anatomia, né, que eu dei para o parque também, anatomia funcional, falando um pouquinho das bactérias, os seres procariontes, eucariontes, as paredes celulares. E agora a gente vai entrar um pouquinho em como é que esses micro-organismos, eles crescem, né? Porque não adianta nada você estar lá todo bonitinho com o seu material genético, se você não se reproduzir, se você não se multiplicar e dividir, passando esse material genético, essa informação para os demais. E como é que esse micro-organismo ele consegue se replicar? Para isso, muitas vezes ele precisa obter energia. Então, como é que ocorre essa obtenção de energia por parte desses micro-organismos, principalmente as bactérias? E como é que eles fazem para com que essa energia eles consigam realizar todas as funções necessárias para a vida, inclusive para a reprodução, ok? Então, a aula de hoje seria sobre metabolismo e crescimento microbiano. Então, gente, nada mais é, né? A gente vai dar início agora a falar sobre, basicamente, né, sobre as formas de nutrição em que a bactéria ela vai encontrar o alimento, como é que ela vai, através do encontro com esse alimento, absorvê-lo e, através dessa absorção, quebrar aquele alimento em uma possível fonte de energia. Porque não adianta nada a gente ter o bolo mais lindo do mundo se aquilo ali não nos fornecer energia, se a gente depois não transformar naqueles famosos ATPs, né? Para quem está recordando aí um pouquinho, sei lá, terceiro ano da química, talvez da bioquímica aqui na faculdade, vocês lembrarem do ATP, né? Que é a adenosina trifosfato, que é a molécula que a gente armazena a energia para que a gente possa utilizar durante as reações do corpo, durante as reações de vida mesmo, da gente se locomover, respirar, reproduzir, se alimentar, tudo que é realizado no ser humano e em seres micro, como a bactéria, elas vêm, né? Elas necessitam de energia. Então, é mais ou menos, né? O metabolismo é o processo em que a gente tem a forma de nutrição, a obtenção dessa energia através da nutrição e a transformação dela a ponto de ser utilizada para crescimento, para movimentação e para reprodução, que normalmente, dentre, né, esses micro-organismos, são as funções básicas: crescer, movimentar e reproduzir. Em relação a metabolismo, né, a gente vai começar a falar certos nomes, certos princípios que vocês até já ouviram falar de alguma forma, talvez, né, no ensino fundamental ou até mesmo nas disciplinas mais básicas da faculdade, que seria um catabolismo de carboidrato. Como é que a gente obtém energia? Quais são as principais fontes de energia no mundo, né, em seres que, vamos dizer assim, são heterótrofos, que se alimentam de outras substâncias. Tanto as bactérias, quanto os fungos, quanto nós, seres humanos, a gente não, né, não produz o próprio alimento. A maioria de nós, a gente, a maioria não, todos nós, a gente come, né, se alimenta de produtos externos a nós. A gente não produz, como por exemplo a planta, que é um ser autótrofo, né, para quem não está recordando dos nomes, é através da fotossíntese que ela absorve a luz do sol e produz energia. Então, ela mesma é capaz de sanar a necessidade energética dela. Diferente dos micro-organismos que a gente está comentando agora, que são as bactérias, os fungos, os vírus, e nós, seres humanos, seres eucariotos, mas que também necessitamos obter essa fonte de energia de outra forma.
Qual seria essa outra forma? Através do englobamento, né, da absorção de moléculas de carboidrato. E essas moléculas, esses carboidratos, normalmente, ou eles são complexos, como vocês viram na bioquímica, né, polissacarídeos, ou eles podem já vir dissociados em moléculas menores, que é a mais conhecida, que é aquela que é realmente utilizada num processo de obtenção de energia, é a glicose. É o principal carboidrato utilizado por todos os seres vivos, é a glicose. E a glicose ela é utilizada para obtenção, para produzir aquele ATP final através de dois processos principais, onde a gente tem a respiração, né, e a fermentação. Então, nós, seres humanos, não produzimos fermentação, a gente obtém energia se alimentando, a glicose entra na nossa célula e dentro da mitocôndria a gente transforma aquela glicose em ATP através da respiração celular. Mas a bactéria, os fungos, eles têm os dois tipos de obtenção dessa energia através desse nutriente. Eles podem tanto obter essa energia através da respiração, onde a glicose é totalmente quebrada, ou através da fermentação, que é um processo em que ela é parcialmente quebrada. Vocês vão ver que é produzido bem menos ATP e de forma bem mais demorada do que na respiração, a fermentação, tá certo? Basicamente, né, a respiração celular. Todo mundo aqui, né, respira e sabe como é que ocorre a respiração pulmonar, mas a respiração celular seria o quê? Seria a geração, né, aquela formação, a produção de ATP, que é aquela molécula de energia, através do quê? A glicose está lá no sangue, por exemplo, no ser humano, né? A glicose está lá no sangue, depois que você se alimentou, comeu aquele pedaço de bolo gostoso, a glicose foi quebrada no estômago, foi digerida, a glicose está no sangue e ela vai ser absorvida para dentro da célula, através dos receptores, né? A insulina vai ser absorvida para dentro da célula. Dentro da célula, ela vai ser levada até a mitocôndria, que é a organela responsável pela respiração celular, e dentro da mitocôndria vai ocorrer aquela velha reação, que é glicose mais oxigênio, pois a gente realiza a respiração através do oxigênio, nós, seres humanos, né, e algumas bactérias, que é através do oxigênio que a gente quebra a molécula de glicose, formando gás carbônico, água e ATPs, cerca de 36 a 38 ATPs. Então, são várias moléculas de glicose que são, de ATPs, desculpa, que são produzidas nesse processo de obtenção de energia. Isso é aeróbia, né, que vocês conhecem muito bem, porque somos seres aeróbios. As bactérias, normalmente, elas não têm as organelas, lembrando muito bem, elas não têm as mitocôndrias, mas dentro do processo elas absorvem a glicose, dentro do citoplasma elas realizam a respiração celular, certo? Dentro da própria célula, elas pegam aquela glicose que elas absorveram e quebram através do oxigênio, quando elas são bactérias aeróbias, que gostam do oxigênio, que se dão bem em relação ao oxigênio. Tem bactéria que não funciona, que não metaboliza, que não utiliza o oxigênio, pois ela não possui a enzima necessária para manter o oxigênio em vida. Uma curiosidade, né? Oxigênio é muito tóxico, por incrível que pareça. A gente só consegue respirar e utilizar o oxigênio do jeito que a gente utiliza porque a gente tem a oxalase, que é uma enzima que quebra a molécula de oxigênio, deixando ela de forma utilizável. Então, algumas bactérias não possuem, então elas não se dão, elas não funcionam em meios com oxigênio. Elas são chamadas de anaeróbias, né? Que elas não utilizam o oxigênio e ainda pode, por incrível que pareça, né, ser morto por ele. Então, se você colocar uma bactéria anaeróbia numa placa e colocar em presença do oxigênio, provavelmente ela não vai mais reproduzir, ela não vai mais crescer, ela não vai mais metabolizar, então ela morre, ok? Normalmente a respiração anaeróbia, gente, ela tem um rendimento bem mais baixo e bem mais lento do que a respiração aeróbia. Vamos um exemplo clássico disso? Desculpem. Um exemplo clássico disso. A cárie. A cárie, né, que é em estrutura dentária, é feita por bactérias aeróbias, né? Aqui eu tenho muito oxigênio rolando o tempo todo na minha estrutura dentária. Agora, dentro do osso,
nessa região mais interna da boca, eu não tenho muito oxigênio, não tenho muita presença de oxigênio. Então, eu normalmente encontro mais bactérias anaeróbias, que são as responsáveis, muitas vezes, pelas doenças periodontais. A doença periodontal, para ela atacar um ser humano, que é a doença que ocorre o desgaste de todo aquele ligamento entre o dente e o osso, né, o ligamento periodontal, gente, passa anos. Não é assim em 2 meses, 3 meses que a pessoa teve uma doença periodontal e vai perder o dente, vai ficar com mobilidade. Não, isso são anos se desenvolvendo. Então, essas bactérias, elas tendem a ter um metabolismo, a um crescimento menor do que as bactérias aeróbias. As bactérias aeróbias não, elas conseguem se desenvolver por um tempo mais rápido. Então, um processo carioso, ela pode, em meses, sim, levar à destruição dentária. Dependendo do paciente, dependendo do grau de escovação, aquela bactéria vai, né, extrapolar, vai crescer desenfreadamente. Então, basicamente é isso. Na respiração anaeróbia, por eles não usarem todo o ciclo de Krebs, eles não obtêm tanta energia. Então, o rendimento é menor. Então, se eu tenho um rendimento menor, eu não posso fazer os mesmos processos, eu não posso ter a mesma rapidez do que uma bactéria aeróbia, tá certo? E a fermentação. Então, a gente tem a respiração e a fermentação, sendo a respiração aeróbia ou anaeróbia, e a fermentação é, digamos assim, a melhor coisa que já fizeram, né? Ela é muito encontrada em algumas bactérias e principalmente em fungos, como você já deve, né, ter ouvido falar, e é através da fermentação que muitos dos alimentos da gente são produzidos. Quem aqui, né, não gosta de uma cerveja, de um vinho, de um queijo, um iogurte, um leite, pão, biscoito, tudo isso leva produtos de leveduras, produtos de fermentação, certo? Bolos, né? A gente sabe que para poder crescer a gente usa o fermento. Então, tudo isso é a base da fermentação. Ela normalmente ela libera energia de açúcares e moléculas orgânicas através da fermentação, da oxidação, desculpa. Normalmente não requer oxigênio, mas algumas vezes pode acontecer na presença dele. Não requer o uso da cadeia de transporte de Krebs. Eu nem gosto de entrar muito em detalhes disso, porque isso é mais bioquímica. E ela produz uma quantidade muito pequena de ATP. E através da fermentação, ela é muito mais lenta e muito menos tem muito menor rendimento do que a respiração. Então, o que é que a gente obtém mais ATP? Respiração aeróbia, depois respiração anaeróbia e por último a fermentação. E é na fermentação que a gente obtém muitos alimentos que hoje em dia a gente faz uso cotidianamente dentro de casa. Outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho com vocês, já iniciar, seria o biofilme. O biofilme, como eu falei para vocês, ele é formado, né, por bactérias aeróbias, bactérias em que se encontram na estrutura dentária. Esse biofilme que eu tô falando é supragengival, é aquele biofilme na estrutura dentária que está visível em boca. Então, na boca, gente, a gente tem muita presença de oxigênio. A gente não pode lidar com bactérias anaeróbias aqui. A gente normalmente tem bactérias aeróbias. A gente tem no dente uma superfície extremamente lisa, polida, e a gente tem as bactérias, que a gente tem mais 600 tipos de bactérias na boca, e alguns deles são grupos específicos que adoram a estrutura dentária, que é do grupo mutans, que a gente tem o Streptococcus mutans, e, por exemplo, o Streptococcus sobrinus, que também está relacionado ao processo de cárie. E dentro disso, dentro da superfície do esmalte aglomerado, associado, absorvido a bactérias naquela superfície, a gente tem a chamada matriz de polissacarídeo. Olha o que é isso, uma matriz, né, como se fosse uma capa, uma estrutura formada por polissacarídeos. E o que eu falei que a gente necessita, né, desses micro-organismos necessitam para a obtenção de energia? Sacarídeos, glicose. Então, você tem uma matriz associada àquilo ali, uma rede, uma capa de proteção do próprio alimento. Então, é como se fosse um emaranhado que funciona muito bem para a estrutura, para desgaste dentário, tá certo? E o que acontece nessa matriz de polissacarídeo, né? Essa imagem maravilhosa aí seria
a visualização a olho nu do chamado biofilme. O biofilme é essa placa esbranquiçada que se forma e nada mais é do que um emaranhado, um conjunto de várias bactérias, de várias espécies, associado a produtos esses como sacarose, que são, né, a matriz orgânica para a obtenção de energia. A sacarose é a glicose mais a frutose, que é aí quebrada, dissociada, gera a glicose que vai obter energia. A gente tem os glicanos insolúveis, que vai fazer com que ela não seja. Por que eu não consigo tirar isso normalmente com a minha saliva? Porque ela tem essas substâncias que são insolúveis. Então, ela mantém aquilo ali em posição, apesar de você estar no meio rico em líquidos. E enzimas, como a enzima glicosiltransferase. O que essa enzima faz? Essa enzima, gente, ela tem um papel fundamental na adesão e coagregação de outras bactérias, porque o biofilme ele não é formado somente por uma espécie, formado por diversas espécies, que acontece o quê? Principalmente, a gente tem espécies que vão gostar de se aderir primeiro, né, que é aquela população inata, que é a população inicial da superfície do dente, da placa, e aí depois disso vai haver a necessidade e a condição de outras bactérias se agregarem, que é a coagregação. Nisso, a glicosiltransferase, ela é uma enzima que acaba transformando esse ambiente em um ambiente favorável a outras bactérias virem e se agregarem. E os glicanos, né, sendo produzidos o tempo todo através da metabolização dessa enzima, vão deixar aquilo tudo com uma matriz, né, de sacarose misturadas, polissacarídeos, insolúvel, capaz de não ser removida tão facilmente em ambiente oral. Por isso, a formação do biofilme. E a cárie. A cárie, depois que se forma aquele biofilme, basicamente é o que, gente? É um processo de desmineralização, podendo haver uma remineralização do esmalte, do dente. O que é que acontece? Aqueles açúcares presos, né, aquela sacarose, aqueles polissacarídeos na matriz do biofilme, eles vão servir de alimentos para bactérias, né? As bactérias vão lá se alimentar. Englobam a glicose. Dentro da célula da bactéria, ela vai quebrar aquela glicose, como eu falei para vocês, né? Em respiração, por exemplo, aeróbia, vai quebrar a glicose com oxigênio, obter a energia, o ATP, mas durante a formação desse ATP, naquele ciclo de Krebs maravilhoso, a gente tem a formação de ácidos, ácido lático, por exemplo. E o que acontece quando a gente faz muita produção de ácido? A gente mexe no nosso pH. pH é a concentração de H+ no meio. E o ácido nada mais é do que o H+, o íon H+ solto. Então, gente, o que acontece? Quanto maior a produção de ácido pela, né, o alimento da bactéria, ele gerando energia com aquele alimento, ele vai estar liberando esse ácido lático. Ele vai, cada vez mais que tiver alimento, para a pessoa não escovar o dente, vai produzir mais e mais ácido. Então, vai ter mais H+ naquele meio. Mais H+ naquele meio, eu vou diminuir o pH, né, porque é inversamente proporcional. Quanto maior a concentração de H+, menor o pH, que é mais ácido. E aí, quanto mais ácido, menor o pH do ambiente dentário, ocorre a dissociação da hidroxiapatita, que é um mineral formador do dente. A hidroxiapatita é um elemento extremamente duro e resistente, mas frente a vários H+ livres no meio, ela começa a se dissociar para querer se unir a esses H+, e aí acaba formando aquela cavidade conhecida como a cárie. Em alguns processos, a gente consegue, com a escovação, com a aplicação de flúor, remineralizar através da fluorapatita, e vocês vão ter uma aula só sobre cárie, vocês vão entender super direitinho isso daí. A gente consegue colocar novamente mineral naquela estrutura, né, protegendo aquela estrutura, que é a chamada cárie inativa, né, que já ocorreu um processo carioso, mas ele foi estacionado pelo próprio organismo, né, com a produção de fluorapatita, ou pelo próprio dentista realizar esse tipo de profilaxia. Tá certo?
Que é isso, gente, algumas manchas, e aí vocês vão descobrir isso aí. Em Clínica 2, provavelmente vocês vão ter uma aula sobre diferentes manchas brancas na boca. Alguns de vocês podem até possuir manchas brancas na boca. Algumas manchas, elas são formadas por efeito tóxico mesmo. Quando a gente come, quando crianças que ingerem muito flúor, por exemplo, elas acabam formando a fluorose, que é um manchamento branco em várias estruturas. Outras vezes, ao se desenvolver o dente permanente, você nota que durante a formação embrionária desse dente, houve um defeito na formação ou do esmalte ou da dentina, e pode vir, sim, manchas brancas associadas. Ok, até aí eu não tenho nenhum processo patológico, eu tenho manchas associadas a produtos externos ou a produtos internos, né, de formação. Só que aí eu também tenho manchas brancas que elas são amolecidas, que é justamente a hidroxiapatita se desfazendo. Isso daí já é um processo associado à cárie, à doença. Então, nesse caso, a gente normalmente intervém. Nos outros casos, a gente também tem intervenção, mas são intervenções mais estéticas, que aí vocês vão aprender. Mas o processo carioso inicial e ativo, é aquele que está em pleno funcionamento, são as manchas brancas. Talvez vocês até valha, dentista meu disse, teu dente tá preto, então tu tem cárie. O preto normalmente é o inativo, é quando a gente já conseguiu remineralizar. Mas se ainda tiver uma cavidade muito grande, ou tiver tecido amolecido, normalmente a gente limpa para prevenir. Mas a doença cariativa é uma mancha branca, tá certo? Essa manchinha aí. E as enzimas, como a gente falou, por exemplo, da glicosiltransferase, gente, só para relembrar vocês, porque às vezes a gente fala alguns nomes, pode não ficar muito claro, faz tempo que algumas pessoas viram, né, essas teorias. A enzima nada mais é, gente, do que um facilitador, literalmente. Enquanto um caminho seria mais difícil sem a enzima, com a enzima é mais fácil, é mais rápido. Ela consegue acelerar processos, acelerar reações. É isso. Enzima serve para isso. E aí, como é que ocorre esse né, mecanismo de ação enzimática? Normalmente, a gente tem, né, a associação da enzima com a estrutura que ela vai ou unir ou dissociar para poder ficar mais rápido a dissociação dessa. Por exemplo, eu tenho aqui na imagem debaixo do vídeo, você tem a enzima, que é o e o substrato, que é o que ele quer quebrar. E aí, quando você une a enzima a esse substrato, ela acelera essa quebra no P1 e P2, no produto 1 e no produto 2. Se não tivesse a enzima, eu ia utilizar da reação sozinha, normal, linda, maravilhosa, ok, ia, mas ia demorar muito mais para obter esse P1 e P2. Então, a ação enzimática, ela acelera essa reação. Então, quando a gente tem uma enzima no meio, por exemplo, a lipase quebra o lipídio. Então, ela vai lá e quebra o lipídio. O lipídio poderia ser quebrado durante a digestão em outras substâncias, mas com a lipase ela é acelerada. A amilase quebra o amido, certo? Então, tudo isso a gente tem a associação de uma enzima numa reação, não só de quebra. A gente pode também ter reações de formações anabólicas, né? Que a gente fala, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E aí, fatores que podem influenciar a atividade enzimática dentro da bactéria, dentro desse micro-organismo. A enzima, para quem não está lembrado, ela é uma proteína, né? Uma proteína. A enzima é uma proteína. Então, tudo que for influenciar a proteína vai influenciar a enzima. Por exemplo, temperatura, né? Se você alterar a temperatura, você altera a conformação daquela proteína, daquela enzima, então você altera a função daquela enzima. Por exemplo, a velocidade ela aumenta com o aumento da temperatura, mas tem um limite. Se tu esquentar muito, aquela proteína vai desnaturar, o que acontece com a albumina do ovo, né? Ela desnatura, vira outra coisa quando é cru e quando é cozido. A temperatura, ela vai alterar de uma forma a acelerar, caso você aumente a temperatura, acelera a velocidade da enzima, mas se você aumentar muito, além do limite que ela funciona, ela realmente vai se desnaturar, ela vai deixar de existir.
O pH, porque o pH sempre vai estar influenciando, né, dentro do corpo, dentro da bactéria, dentro do ambiente que a gente vive, a gente, né, tem uma tolerância ao pH, que é a concentração de H+, e a atividade enzimática é conhecido como normalmente o pH ótimo, né? O pH, que a atividade enzimática é máxima, é conhecida como pH ótimo. O que quer dizer isso? Onde é que a enzima, né, a lipase, por exemplo, que quebra os lipídios que estão dentro do intestino, do estômago, ela se dá bem dentro de um ambiente extremamente ácido, certo? Proteases, que quebram as proteínas, as carnes no estômago, se dão super bem no ambiente ácido do estômago. Agora, tem bactérias, tem enzimas, que não funcionam em ambientes extremamente ácidos. O amilase, que é da boca, nosso ambiente na boca tem um pH neutro. Então, se você deixar ela no ambiente mais ácido, ela pode não funcionar também. Então, normalmente tem uma associação entre o pH e a velocidade ou a função dessa enzima no organismo, tanto humano quanto da bactéria. A concentração do substrato é uma enzima que vai se ligar naquele substrato para quebrar ou para unir. Se eu tenho um pouco substrato, eu vou ter uma influência, uma atividade enzimática pouca. Não vai ter muito. Agora, se eu tenho muito a perder de vista, a enzima vai ficar doida, vai ficar pegando cada substrato que tem, então ela vai acelerar, ela vai ter uma atividade maior. Então, a concentração do substrato também influencia. E os inibidores? Normalmente, a gente usa muito essa questão do inibidor, e vocês vão ver muito isso na farmacologia, que aí a gente usa uma substância que vai se assemelhar ao sítio ativo da enzima para poder inibir, poder não ter a função naquela enzima naquele momento. Então, é um inibidor. Isso funciona muito para quando a gente quer utilizar alguns tipos de fármacos. Então, o inibidor, ele vai sim auxiliar, né, vai agir na atividade enzimática, inibindo, diminuindo, tá bom? Então, são normalmente esses 4 fatores que influenciam a atividade enzimática dentro da célula bacteriana. E metabolismo, né? O metabolismo, como a gente já conversou um pouquinho antes, ele é nada mais nada menos, né? Um resumo aí, é o processo de síntese e degradação de nutrientes, base da vida, é o que permite o crescimento, a reprodução e a manutenção de estruturas e respostas ao meio externo, ao meio ambiente. Basicamente, é através do metabolismo que a gente sobrevive, que a gente realiza as funções de sobrevivência dentro, né, do ambiente, dentro da vida. E o metabolismo é o termo para ser utilizado para todas as reações, né, químicas que ocorrem no corpo para formar essa energia ou para quebrar essa energia que vai ser utilizada para andar, se locomover, para reproduzir, para crescer, para se defender, para tudo isso. E aí ele tem normalmente 2 tipos de reações químicas associadas, que é o catabolismo e o anabolismo. Vocês devem até já entender mais ou menos, ou lembrar o que seriam esses termos. Mas só para relembrar com vocês, o catabolismo, né? Catabolismo é a quebra de uma molécula grande em moléculas pequenas. É, por exemplo, eu pegar uma sacarose, que é um disacarídeo, e quebrar em glicose e frutose. Então, eu estou quebrando uma molécula, eu estou, através disso, fazendo uma reação de catabolismo. Eu quebro uma molécula grande para transformar em 2 pequenas. Essa reação normalmente ocorre. Quais são as características? Eu libero energia nessa reação. Eu pego uma molécula grande, eu vou quebrar, eu libero energia e transformo em 2 pequenas. Então, normalmente é uma reação associada, é uma reação exotérmica, né? Que libera energia e muitas vezes energia é na forma de temperatura. Então, ela aquece. O anabolismo, aí vocês podem até lembrar das academias, musculação, anabólico, né? Então, o anabolismo é a formação, não é mais a quebra. Eu pego moléculas pequenas e transformo em moléculas maiores. Então, aquela formação eu normalmente absorvo energia para poder, junto com aquelas moléculas pequenininhas, essa energia ela fazer com que elas se unam e aí se transforma em uma molécula, uma molécula
de maior tamanho, mais especializada, certo? E normalmente é um procedimento que não libera energia, e sim absorve. Então, ela normalmente não está relacionada a processos exotérmicos. Crescimento microbiano. Então, no metabolismo, a gente tem a questão do catabolismo e anabolismo, formação ou degradação de substâncias através de enzimas, através de substâncias especializadas para quebra dessas reações, né? Para que ocorram essas reações. A gente viu que a atividade enzimática ela tem interferência entre 4 fatores: temperatura, pH, concentração de substrato e inibidores. E a gente vai falar também sobre o crescimento microbiano. Como é que ocorre esse crescimento microbiano de bactérias, por exemplo? O crescimento, quando a gente fala, a gente não está falando de uma hipertrofia. Lembram que hipertrofia é você aumentar de tamanho? Aqui, quando a gente fala de crescimento microbiano, eu estou falando de crescimento em números. Eu estou falando de aumento da população daquela célula, certo? É aquela velha e boa mitose, de uma célula se transformar em duas. E aí, o que são necessários para esse crescimento microbiano? Normalmente, a gente tem fatores físicos e químicos. Dentre os fatores físicos, a gente tem, mais uma vez, né, os fatores que envolvem o meio ambiente, temperatura, pH e pressão osmótica. Em relação aos fatores químicos, a gente tem fonte de carbono, de nitrogênio, de enxofre, fósforo, oligoelementos, oxigênio, isso é, gente, de nutrientes, tá? Químicos, a base de elementos químicos que vão fornecer nutrientes ou bases para a obtenção de nutrientes. Físicos, no meio, o que é que tem relacionado ao meio em que a gente vive? A gente está relacionado à temperatura, a pH e à pressão osmótica. Sim, a pressão osmótica, como a gente vai ver. E aí, quando a gente vai fazer normalmente, vocês vão realizar essa, eu acredito, eu já não sei mais como é que vai estar no laboratório, mas em relação aos meios de cultura, quando a gente vai cultivar bactérias em pesquisa, em laboratório, a gente utiliza esse material, que é um material que a gente tem uma plaquinha chamada de placa de Petri, né, que ela pode ser de vidro ou de plástico, e a gente coloca como se fosse uma gelatina. Essa gelatina, que é uma substância formada pelo agar, é uma gelatina, literalmente uma gelatina, que possui, às vezes, coração, cérebro de boi liofilizado, que são substâncias, né, que possuem nutrientes. Então, a gente é um meio rico em nutrientes, a gente coloca em uma estufa para crescer, por exemplo, bactérias aeróbias, que gostam de oxigênio, que gostam de temperatura em volta dos 37 graus Celsius. A gente coloca a estufa com oxigênio e a 37 graus Celsius, com pressão atmosférica de 1 atm, que é normalmente, quando a gente vai fazer pesquisa, né, é normalmente a pressão que se envolve na atmosfera, mas isso vai variar. Então, isso só para vocês conhecerem, existem esses meios de cultura e a gente realiza muitas das pesquisas com esses meios. Aqui no exemplo da figura, a gente tem um meio chamado meio H-sangue, onde a gente mistura ao meio, né, que já vem pronto, a gente mistura sangue, ou sangue de coelho, ou sangue de carneiro, para aumentar a questão de nutrientes. E aí, normalmente, o pH também é ajustado, a solução ela é estéril, e a gente consegue plaquear, a gente consegue colocar sobre essa substância bactérias, que é o que vocês vão fazer em laboratório. Vocês vão tirar, por exemplo, da saliva, da boca de vocês, e vão plaquear, vocês vão distribuir na placa essas possíveis bactérias para vocês verem como cresce, quais os tipos de bactérias vocês têm na boca. Aí vocês vão ver depois, a gente vai tirar, colocar numa lâmina para visualizar se é gram positivo ou gram negativa, que é aquele meio de coloração que vocês viram na aula passada. Então, isso, né, só para vocês visualizarem que isso a gente realiza tanto em experimentos, em pesquisas, quanto em laboratórios esses para poder, o paciente está em coma, o paciente está com infecção gravíssima e não consegue com antibiótico normal suprir. Vamos tentar encontrar qual tipo de bactéria está realizando esse tipo de patologia para poder especificadamente, né, tratar aquela doença. Então, a gente faz também essa cultura.
o SWAB, que vocês não, agora, né, ouvindo muito falar, a gente também realiza esse plaqueamento. Só que no caso do SWAB do vírus é por PCR, é uma máquina, é outra estrutura, mas a gente realiza essa identificação de micro-organismos dentro do laboratório médico através desse plaqueamento, tá certo? E aí, a temperatura, né? Aqueles são os meios de cultura que a gente tem, só como uma curiosidade que vocês vão ver no laboratório. E aí, daqueles fatores que a gente falou, dos físicos e químicos, a temperatura, ela vai sim influenciar, e muito, né? Na verdade, na metabolização, no crescimento dessas bactérias, que vai dizer, tem bactérias, gente, que adoram um ambiente gelado. Tem bactéria que não, que detesta gelado, que prefere um ambiente aquela temperatura de praia, 36, 37 graus. Tem bactérias que se dão super bem a 80 graus Celsius, que a gente não conseguiria viver, certo? E que são aqueles geysers, na boca de vulcão, essas coisas, são encontradas lá. E foram grandes pioneiros aí para muitas iniciações de pesquisa relacionada a isso. Então, em relação ao crescimento microbiano, a gente tem bactérias que vão gostar de temperaturas específicas para poderem crescer, se reproduzir de maneira adequada. E aí a gente dá nome para essas bactérias. Por exemplo, bactérias que crescem em baixas temperaturas, baixíssimas, de 0 a 20 graus. A gente chama elas de psicrófilos, tá? E aquelas que crescem em torno dos 20 aos 40 graus, que são as bactérias que vocês vão encontrar muitas vezes no corpo de vocês, né, no ambiente, né? Que elas adoram temperatura média de 35, 37 graus, são os mesófilos, né? Médio, temperatura média, né, da vida. Mesófilos. Aquelas que vão iniciar a querer um ambiente um pouquinho mais quente, em torno dos 40 a 70 graus, são chamados de termófilos, são altas temperaturas para a gente, né? E aquelas que vivem em temperaturas extremamente altas, tipo de vulcão, muito a 100 graus, 120 graus, são hipertermófilos, tá? Então a gente tem os psicrófilos, os mesófilos, termófilos e os hipertermófilos, né? De hipertemperatura. Em relação ao pH, basicamente a gente tem o pH ácido e o pH básico. pH ácido é aquele pH em que eu tenho uma maior concentração de H+, né, no meio, e é o mais baixo, é em torno de 2 a 6, 2 a 7, né, o número do pH. Se eu tenho um pH de 7, 7, né, de 6,5 a 7,5, normalmente a gente tem um pH tendendo ao neutro, por aí. Acima dos 7,5, a gente tem um pH básico, onde eu tenho uma baixa concentração de H+, no meio. E sim, muitas vezes no hidroxila, no OH+, no OH-. Então, as bactérias que gostam, né, que tem uma alta tolerância à acidez, que elas gostam de viver no meio ácido, elas são chamadas de acidófilas. E, por incrível que pareça, o que é que acontece? O Multans, lembra daquele processo de cárie? Né? O Multans está lá com a sacarose, com um açúcarzinho que você deixou no dente, ele foi lá, comeu, produziu energia dele, e nessa produção ele liberou muito ácido lático, né, devido à respiração, diminuiu o pH, começou a desmineralizar o esmalte. A bactéria, o Streptococcus multans, ele ama viver no mundo ácido. Então, quanto mais ácido ele produzir, melhor para ele se reproduzir. Vocês entenderam? Quanto mais ácido ele produz na alimentação, mais um ambiente propício para ele se reproduzir. Olha como ele é esperto. Então, além de formar ácido, de produzir ácido, ele se dá muito bem no ácido, de viver, de se reproduzir, de crescer. Então, além de acidófilo, ele é acidúrico, porque ele produz o ácido e ele sobrevive no meio mais ácido, que é o acidófilo. Para quem gosta de um ambiente mais neutro, é chamado de neutrófilo, né? Bem a célula da imunologia aí. O neutrófilo é aquele que gosta do ambiente, por exemplo, ambiente bucal, né? O ambiente bucal, normalmente, se não está num processo de desmineralização, é um ambiente corporal mais neutro. Então, as bactérias que estão ali normalmente gostam de um ambiente mais neutro. Em ambientes como, por exemplo, do intestino, a gente tem um pH mais alcalino, mais básico. E aí elas são chamadas de alcalófitos,
certo? Então, basicamente, vocês conseguem dissociar aí, através do nome, onde é que a bactéria, onde é que o micro-organismo, ele prefere sobreviver, se reproduzir, ou acidófilo no meio ácido, neutrófilo no pH neutro, ou alcalófilo num pH alcaloide ou básico. A pressão osmótica, essa é que eu mais gosto, porque dá para vocês ficam doidinhos. A gente vai falar um pouquinho de osmose. A pressão osmótica, gente, é a quantidade de água no meio e de substâncias dissolvidas, pressão osmótica. É a resistência daquela dissociação da água frente à concentração de substratos que se tem na bactéria. E aí a gente tem 3 processos, né, que ocorrem. A gente tem a plasmólise, que é a perda de água por osmose, causando um encolhimento, né, do citoplasma devido ao meio hipertônico. Aí a gente tem bactérias que são halófitas, que elas toleram elevadas concentrações de sais, e enzimas que trabalham em um meio aquoso. E a desidratação realmente mata em algumas bactérias. Então, normalmente, o que acontece? E aqui eu gosto muito de usar um exemplo que talvez vocês. Não, pronto, agora eu nunca mais esqueço. Vamos lá relembrar um pouquinho de pressão osmótica, né? De plasmólise, por exemplo, da osmose. Osmose é diferente de difusão. Difusão é quando você tem um meio cheio de solutos, cheio de sais, e você tira o sal para colocar no outro meio e equilibrar. A osmose, eu não tiro o sal, eu não tiro o soluto, eu tiro o quê? O líquido. Eu jogo a água para tentar equilibrar isso. Se eu tenho um meio muito concentrado, isso é cheio de sal, eu taquei sal nesse copo aqui de água, e eu tenho outro copo vazio de água, desculpa, vazio de sal, qual é que tem a maior concentração de sal, né? É o que está cheio de sal, maior concentração, maior pressão. Para eu poder equilibrar isso através da osmose, através de transportar líquido, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar do mais concentrado para o menos concentrado. Se eu diminuir a quantidade de água aqui, o que é que vai acontecer com isso aqui? Ele vai ficar mais salgado ainda, gente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que diluir aquilo que está mais concentrado. Então, a gente sempre tira do que tem menos soluto, do que está menos concentrado, para o que está mais concentrado, certo? Então, nessa questão da osmose, não é a mesma questão da difusão do soluto, a gente vai mexer em água. E quando a gente mexe em água, a gente sempre mexe do menos para o mais. Então, do menos concentrado para o mais concentrado. Basicamente é isso. A gente tem, por exemplo, pensem aí, uma hemácia ou uma bactéria, e ela tá ali, né, no meio. A hemácia, aqui nesse caso, ela tá numa substância que tá na mesma concentração da bactéria. Ótimo! O que é que vai acontecer? Elas vão se manter neutras, que são chamadas isotônicas. Elas estão na mesma pressão, na mesma concentração. Quando eu coloco a hemácia e a bactéria no meio que é hipotônico, certo? O que vai acontecer? O meio hipotônico, que tem menos concentração de soluto, certo? Vocês notam pelo líquidozinho, do primeiro para o segundo ele está mais claro. Então, ele tem menos concentração de soluto, ele é menos concentrado, é hipotônico. A tonicidade dele é menor. O que eu disse que a osmose acontece? É sempre do menos para o mais. Então, na tua hemácia, o que é que vai acontecer? Vai vir água de fora, o meio, para dentro da hemácia, para poder diluir a concentração que está maior na hemácia. E às vezes essa água é tanta, que a hemácia não suporta e rompe. Na bactéria, por ela possuir a parede celular, ela não rompe, ela não causa lise, como ocorre na hemácia. Já no meio hipertônico, no meio em que eu tenho muito soluto, eu tenho muito soluto ali fora, ó, nota como o líquido está azul escuro. Eu tenho muito. A hemácia, o que ela vai fazer? Se ela está menos concentrada do que o ambiente externo, ela vai liberar a água, por incrível que pareça, por mais que seja menor, dela para o meio externo para poder tentar equilibrar. Isso acontece o tempo todo, gente, com a gente. A bactéria também vai fazer a mesma coisa.
Então, ela vai pegar e vai murchar. Ela vai pegar e tirar a água dela para dar para o meio. E aí ocorre a plasmólise, onde ela murcha, ela perde de tamanho, certo? E acaba morrendo. O que que acontece? Qual é o exemplo, professora, que a senhora iria dar aqui elucidar as coisas? Quem aqui já abriu uma latinha de leite moça, tá? Fazendo propaganda, leite condensado, deixa na geladeira durante muito tempo. Muito tempo. Vocês já viram formar fungo, azedar, ter bactéria, como tem se você deixar uma fruta, né, exposta uma semana ali, ela vai apodrecer? Ah, é porque tá na geladeira, professora. Não, não é porque tá na geladeira. O que que acontece, gente? É uma tática que as empresas fazem para poder sanar essa questão da bactéria. Ela não vive ali. Bactéria não vive no leite moça, tá? E nem na carne salgada. Por quê? Porque eu tenho uma concentração muito grande de soluto. Quando você bota uma bactériazinha, bichinha, no leite moça, a quantidade de açúcar que tem aqui para a bactéria é muito maior. Então a bactéria sempre vai querer fazer o quê? Colocar água, tirar a água dela para poder diluir isso aqui, na tentativa de diluir esse meio, e ela vai acabar murchando, vai acabar morrendo. É isso que acontece, por isso que a gente não vê. Assim como a carne salgada. O pessoal fazia para o quê? Para não ter contaminação, para evitar contaminação. Salga-se a carne. Quando vocês comem uma colher de leite moça, o que é que acontece com o teu organismo? Primeira coisa que tu pensa depois da colher de leite moça: cadê meu copo de água? Por quê? Porque as células do teu corpo, as células do que se formam, células do teu sangue, na hora que tu ingere aquele leite moça, né, aquele leite condensado, a concentração de açúcar é tão grande que a célula faz o quê? Ela perde água. E aí, qual é a primeira reação do corpo? Eu preciso de mais água, minhas células estão murchando. Isso é instantâneo, porque isso é diferença de concentração do que tu tá ingerindo. Primeira coisa que tu pensa depois de comer um leite condensado é tomar uma água. Não tem como um leite condensado se não vai tomar uma água. Acho que essa relação não ocorre, tá? Então eu espero que vocês tenham entendido isso em relação à pressão osmótica das bactérias. E aí seriam os fatores químicos, onde a gente tem a temperatura, o pH e a pressão osmótica. Agora falando um pouquinho dos fatores químicos, né? Fatores físicos. Agora falando um pouquinho dos fatores químicos, que seriam aquela questão da concentração e existência dos nutrientes em si, tá? Por exemplo, carbono, nitrogênio, ferro, cobre, que são elementos básicos para alguns processos de reação, né? E para a própria vida daquelas substâncias, daquelas bactérias. Então, normalmente, se você tem maior distribuição no meio daqueles que ele precisa, ele vai ter um crescimento mais acelerado. Agora, se você colocar elas no ambiente onde eu não tenho aquele fator como oxigênio, que é inerente, que é crucial para o meu crescimento, eu não vou crescer tanto. Então, isso daí é a mesma coisa daquela concentração de substrato. Quanto maior eu tenho uma concentração no meio, mais eu vou utilizar e mais eu vou crescer, mais eu vou ter atividade. Basicamente isso. E em relação ao principal deles, né, que a gente gosta de comentar, que é o oxigênio, que é o mais simples de vocês entenderem, porque o processo do oxigênio está correlacionado ao processo da respiração. E aí, nitrogênio, fósforo são relacionados a outros processos químicos, mas o oxigênio a gente tem, né? A utilização dele na respiração, que aí a gente já viu que é chamado de aeróbio. Quando eles usam só o oxigênio para obter energia, eles são chamados de aeróbios estritos. Eles necessitam do oxigênio para sobreviver. Então, se eu não tenho oxigênio, eu vou morrer. Então, eu não vou crescer, eu não vou me reproduzir. Anaeróbios facultativos, ó, facultativo. Para quem já pensa só nesse nome, já sabe que ele pode ou não, é facultativo. Então, são bactérias aeróbias que desenvolveram ou mantiveram sua capacidade de continuar seu crescimento, mesmo na ausência de oxigênio. Então, elas normalmente são bactérias aeróbias, estão ali, adoram oxigênio, mas faltou oxigênio. Opa, elas conseguem ainda sobreviver mesmo na ausência. Então, elas são facultativos. Ou elas optam pelo oxigênio ou não.
Se tiver oxigênio, vocês lembram, né, que a reação de respiração com oxigênio, ela gera mais ATP, então normalmente ela vai utilizar. Mas se reduzir a concentração de oxigênio, ela vai continuar sobrevivendo, ela não vai mais morrer. Então é anaeróbio facultativo. Anaeróbio obrigatório, obrigatório. Eu vou precisar do oxigênio? De jeito nenhum. Eu não vou utilizar, eu sou anaeróbio obrigatório, então eu não utilizo o oxigênio. Eu só consigo crescer em meio sem oxigênio. O oxigênio, para mim, nesse caso, ele é danoso. Anaeróbio aerotolerante, aerotolerante. Toleram o oxigênio, mas não usam para o crescimento. Então, ok, né? Tem oxigênio, eu não gosto de oxigênio, tem oxigênio no meio, eu não vou fazer nem que tô nem aí. Eu não vou morrer porque tem oxigênio, como o anaeróbio obrigatório, que ele não tolera o oxigênio, ele não tem aquela enzima para degradar, então ele vai morrer. Ele vai sobreviver, mas ele não vai crescer, ele não vai utilizar daquele oxigênio, então ele não vai crescer. E as microaerófilas são aeróbias que necessitam de oxigênio em concentrações bem pequenininhas, bem inferiores ao encontrados no ar, tá bom? Para a gente pensar um pouquinho, vou mostrar essa figura para vocês, vou dar aqui rapidamente um tempinho. Quem quiser pode pausar a tela. Pensa em qual deles é o aeróbio, o anaeróbio facultativo, o anaeróbio obrigatório, o microaerófilo e o aerotolerante. Qual deles eu teria essa situação? E agora, como no programa da Ana Maria Braga, a gente pula para a resposta. Mas vocês passem um tempinho para poder tentar responder, tá certo, gente? Aqui a gente tem na primeira imagem, né, um crescimento, ó. Vocês notam que nesse tubo a gente tem essa parte azulzinha seria o oxigênio do tubo, né? Ali é como se fosse a porção mais perto do oxigênio, o vermelhinho, e o amarelo, vamos dizer que é o plasma. Aqui tem o sangue, né? Por exemplo, o sangue. A gente tem o vermelho são as hemácias e o plasma. As bactérias que ficam lá perto, lá pertinho de onde tem o oxigênio, elas são o quê? Aeróbios, obrigatoriamente aerotolerantes. Então, aeróbios. Aquelas bactérias que eu encontro lá no fundo do tubo, que não querem nem estar perto do oxigênio, elas são anaeróbios obrigatórios, elas detestam o oxigênio. Quando eu tenho aeróbias, né, que estão distribuídas meio que uniformemente, mas principalmente na região mais perto do oxigênio, eu tenho um anaeróbio facultativo, que eu me dou bem nos dois ambientes. Lógico que eu vou tentar ficar mais perto do oxigênio porque gera mais energia. Aquela que está muito pouco desenvolvida perto do oxigênio são os microaerófilos. Elas não vão se reproduzir, crescer em presença de oxigênio, assim, não vai ter um grande crescimento, não. E os anaeróbios, né, aerotolerantes, elas são, a imagem é bem parecida com o anaeróbio facultativo, né, já que ela tolera o oxigênio, mas ela não vai crescer, ela não vai se reproduzir. Então, você vai ver menos pontinhos do que você tem no anaeróbio facultativo, que está crescendo. Essa não, ela só vai crescer realmente se tivesse totalmente sem oxigênio. Deu pra entender? E aí a gente vai falar nessa última parte da aula sobre as fases de crescimento. A gente falou dos fatores que se relacionam, que influenciam de alguma forma o crescimento, como a temperatura, o pH, a pressão osmótica e a concentração de nutrientes, como oxigênio, de elementos, né, como oxigênio, nutrientes, fósforo, nitrogênio e outros elementos. E aí, a gente vai falar só um pouquinho sobre como é que ocorre esse crescimento numa bactéria, por exemplo, que é fundamental. Se vocês não sabem, a bactéria ela tem uma capacidade de reprodução incrível, certo? Ela tem uma capacidade de reprodução em logaritmo. Então, quando a gente produz um filhotinho a cada 9 meses, ela produz milhões em cerca de meia hora. De uma bactéria, ela se divide em duas, essas duas se dividem em quatro, essas quatro em 16, em 8 e assim vai. De 8 a 16 e vai o processo todo de crescimento em logaritmo, em exponencial. E aí, essa fase de crescimento, ela passa por etapas, né?
Imaginem que a gente tem as bactérias em um meio. Por exemplo, eu tenho um meio de cultura, vamos pensar assim, que aí pode ser qualquer coisa, né, no organismo, mas vamos pensar no meio de cultura em laboratório. Eu botei ali naquela plaquinha, lembram? Com a gelatina, que tem os nutrientes, coloquei a bactéria. Ela vai passar por uma fase em que ela vai pegar aqueles nutrientes, vai começar a absorver para poder começar o processo de crescimento, poder começar o processo de obtenção de energia e de replicação. Essa fase que eles estão começando a absorver os nutrientes e se preparando é chamada de fase lag. Então, ela fica mais ou menos assim. Quando eu já tenho todos os nutrientes necessários dentro de mim, das bactérias, e eles já estão no processo de crescimento acelerado, que eles estão, né, se reproduzindo à torta e à direita, é chamado de fase log de logaritmo, né, eles vêm exponencial mesmo, é crescimento exponencial, eles fazem um up na curva. Depois disso, né, porque para o crescimento, o que é que eu preciso? De nutriente. E eu estou num meio que tem um nutriente limitado, só aqueles ali da plaquinha. Então vai ter uma hora que vai começar a faltar, gente, vai faltar comida, vai faltar comida. Aí o que que acontece? Eu começo a me estacionar. Eu começo aquele crescimento, ele não vai mais ser tão acentuado, ele vai começar a ficar uma coisa mais neutra, porque eu tenho que, né, ir devagarzinho enquanto eu tô crescendo, porque não vai ter tanto. Até que chega um momento que para, não tem mais nutriente no meio. E aí, o que que acontece? Ela declina, ela morre. É a fase de morte celular. Então, normalmente é esse a fase, né? É esse o gráfico que a gente tem em relação ao crescimento. E eu vou mostrar para vocês. Quis explicar um pouquinho antes para relembrar cada fase. Então, a fase lag é a fase que pode durar de 1 hora até vários dias, dependendo do micro-organismo. Normalmente é a fase em que eles estão em intensa atividade metabólica, eles estão absorvendo aqueles nutrientes e estão gerando aquela energia necessária para a reprodução, o crescimento em si, que é a fase log, onde eles vão se dividir atoidado, certo? Eles iniciam esse processo de divisão. A fase estacionária é quando eles começam, né, determinando o momento em que a velocidade e crescimento diminui, o número de morte celular, ele começa a ficar em equilíbrio equivalente ao número de novas células formadas, então ele começa a se tornar uma população meio que equilibrada, estacionada. Enquanto na fase log a gente só tinha um bebê nascendo, na fase estacionária a gente já tem aqueles bebês que ficaram idosos, já morrendo, e mais bebês nascendo. Então, eu já tenho uma fase mais equilibrada. E a fase em que eu já perco toda a quantidade de nutrientes, eu já não tenho mais como reproduzir, eu só tenho as células ficando mais velhas e morrendo, eu tenho a fase de morte celular ou declínio, que seria esse gráfico. Então, na fase A é a fase lag, né? Onde eu estou absorvendo nutriente, aí eu estou só, né, metabolizando e tudo. A fase em que eu começo a me reproduzir aceleradamente com toda aquela energia que eu absorvi, que é a fase log, que é a B, vocês notam assim, o crescimento em up. Depois eu começo a ter uma fase mais estacionária, onde eu tenho morte e reprodução no mesmo ritmo. E depois eu tenho só mesmo morte, né, dos indivíduos, onde eu perco já quantidade de nutrientes e só o envelhecimento das células, que é a fase D, aí que é a fase de declínio ou morte celular. Certinho? Gente, eu espero que tenha conseguido elucidar alguma coisa, tenha conseguido, né, passar alguma informação para vocês. Eu vou estar disponível no momento que eu vou determinar lá na plataforma, ou qualquer coisa, também estou disponível via WhatsApp, via e-mail, se me encontrar na faculdade, qualquer dúvida, pode marcar atendimento, pode marcar o que for. A gente vai elucidar, tá certo? Então, obrigada pela presença e participação. Abraços.